Jesus, amém? Eu já cumprimentei os que estavam aqui no horário e estou cumprimentando aqueles que chegaram depois. Então, vê se do seu lado tem alguém que chegou depois e fala: irmão, que bom que você veio, seja bem-vindo. Essa conferência vai ser uma bênção na sua vida. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Tem como tirar esse chiado? Pegue a sua Bíblia, João capítulo 17, verso 6. João capítulo 17, verso 6. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Pensei que era alguma coisa na minha cabeça. Eu estava repreendendo já. Louvamos a Deus porque todos os anos temos nos reunido aqui como pastores da vinha. E cada ano o Espírito de Deus tem nos instruído, tem nos dado direção, tem alargado a visão, a compreensão, de maneira que temos edificado a casa de Deus esses anos todos. E é precioso, olhando para trás, ver que cada conferência, o Espírito Santo veio acrescentando uma ênfase, veio nos trazendo uma ênfase, que não era só para aquele momento, era para depois continuarmos nela. E é precioso percebermos a direção de Deus esses anos todos. Quantos percebem isso também? Eu estava... Coincidentemente, antes dessa conferência, estava revendo tudo que foi pregado nas anteriores, tudo que estava gravado, e alguma coisa a gente estava transcrevendo para colocar no material à disposição dos irmãos, e a gente pode ver claramente isso. Me lembro em 2009, quando o pastor Pizza Nunert esteve conosco. Quantos estavam aqui naquela conferência? E ele, uma palavra muito simples, mas muito direta, muito ungida, ele nos desafiou a plantar igrejas. E isso é precioso, porque naquela altura nós éramos, entre videira e associados, em torno de 280 igrejas, 300. E esse número simplesmente quadruplicou em 4 anos. Hoje nós somos quase 1.200, 1.109 igrejas na vinha, entre associadas e videiras. E isso tudo aconteceu porque um homem de Deus foi usado para nos desafiar, para nos instruir, né? Nos liberou fé sobre nós. Depois, no ano seguinte, e depois no ano posterior, até 2011, o Espírito Santo trouxe a ênfase do propósito eterno de Deus. Quantos estiveram conosco nesse momento? De edificar a sua casa nessa geração. E era algo que o Senhor já tinha nos falado de outras formas, mas o Senhor vem trazendo ainda mais clareza para que possamos edificar, não é? Depois, nesse último ano, no ano 2013, todo 2013, na verdade, nós falamos a respeito da graça de Deus e como essa mensagem tem sido libertadora na vida da igreja. Veja, nenhuma dessas mensagens eram coisas que nós não sabíamos. Todas eram verdades que nós já entendíamos, né? Não éramos cegos com relação a nenhuma delas. Nós tínhamos entendimento da necessidade de plantar igreja, a necessidade de edificarmos a casa de Deus, de entendermos o propósito eterno, não é? Temos experimentado a sua graça, mas cada vez o Espírito Santo vem nos dando um entendimento, uma ênfase, e isso tem enriquecido a sua casa. Eu me sinto enriquecido cada vez que nós nos reunimos aqui. E eu estou falando tudo isso a propósito que eu creio que nesse ano também o Senhor vai trazer direção e vai renovar também a fé no seu coração. De alguma forma, o Senhor vai nos levar ainda a lugares mais altos nele.
eu tenho expectativa de que os próximos anos que estão diante de nós, vamos experimentar coisas muito poderosas em Deus. Coisas tremendas de fato vão acontecer. E eu gostaria de começar compartilhando nessa manhã uma palavra que eu não estava pensando em ministrar aqui na conferência, mas quando eu estava ministrando ali em Belo Horizonte, há 2 semanas atrás, e o pastor Azemar e a sua esposa me despertaram para algo que eu mesmo tinha falado, mas não tinha atribuído tanto valor. E eles disseram quanto tinha sido libertador para eles. E lá na conferência mesmo eu mudei a minha mensagem e preguei lá essa palavra. E hoje eu quero ministrar aos irmãos também. Eu gostaria de falar sobre o novo nome de Deus. E o que isso está relacionado com você. Mas antes de eu falar, é muito importante que você tenha algo em mente. Uma clareza no seu coração. Muitas vezes nós ficamos esperando ouvir coisas novas e muito profundas. Ouvir verdades e revelações que estavam ocultas. Mas às vezes o Espírito quer falar conosco coisas que você já sabe. E o que eu vou falar nessa manhã são coisas que você já sabe com a sua mente. Na verdade, o que eu vou falar nessa manhã são coisas que até os ímpios já sabem. É algo que se tornou lugar comum aí fora no mundo. Todavia, nem todos têm clareza no seu espírito. Nem todos têm a experiência no seu coração. Então, eu quero que você abra o seu coração nessa manhã para receber essa palavra. Não para aprender algo novo, mas para receber a realidade dela na sua vida. Conhecer o nome de Deus é algo chave na vida espiritual. Isso é mostrado desde o começo na palavra de Deus. Conhecer a Deus pelo seu nome é uma chave também ministerial. Portanto, aquilo que eu vou compartilhar com você tem que ser vivo e tem que ser realidade na sua vida antes que você possa compartilhar com outros. E disso depende também até o seu sucesso ministerial. Porque assim como Jesus veio para revelar esse novo nome de Deus, nós também como pastores estamos aqui para proclamar e revelar diante das pessoas o nome de Deus. João capítulo 17, verso 6, Jesus disse assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Observe a primeira frase do que Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens que me deste. O Senhor está dizendo que Ele veio manifestar o nome de Deus. Mas a pergunta que obviamente devemos fazer é: que nome foi esse que Ele veio manifestar? Que nome foi esse que Ele veio manifestar? Que não era conhecido. Sim, porque se foi manifestado é porque de alguma forma estava oculto. Não era algo conhecido. Mas o Senhor diz: olha, eu cumpri aquilo para o que eu vim. E eu vim para manifestar o teu nome. O Senhor veio para revelar Deus. Qual foi o nome que o Senhor revelou? Certamente não foi Elohim. Elohim é o nome pelo qual ele é conhecido lá em Gênesis, no capítulo 1. Bará, Bereshit, Elohim. No princípio Deus criou. Elohim é Deus. Já tinha sido revelado. Portanto, o Senhor não veio revelar esse. Também o Senhor não veio revelar El Shaddai. Porque El Shaddai já tinha sido revelado para Abraão, não é? Quando o Senhor veio e deu a promessa de Isaac. Alguém vai dizer: talvez o Senhor veio para revelar o nome Yahvé. Yahvé também já tinha sido revelado para Moisés. Lá no livro de Êxodo, Moisés fala para o Senhor: Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, eu vou dizer o quê? E o Senhor diz: diga que o eu sou enviou você. O eu sou o que sou enviou você. Esse foi o nome que Moisés revelou ao povo de Israel, que é o impronunciável, e que hoje nós falamos Yahvé, mas ninguém sabe qual era a pronúncia realmente do nome de Deus. E a partir desse nome, Yahvé ou Jeová, como muitos falam, temos os nomes redentivos de Deus, que também foram revelados no Velho Testamento. Preste atenção, esses nomes são todos santos e devem ser santificados. E todos eles nos revelam Deus. Portanto, são extremamente importantes. Só estou te mostrando que nenhum deles é o nome que Jesus veio revelar, porque todos já tinham sido revelados. Então você tem Jeová Jireh, no dia em que Abraão vai oferecer Isaac, né? O Senhor manda o cordeiro para morrer no lugar de Isaac.
E naquele dia, Abraão conheceu Jeová Jirê, o Senhor que provê. No dia em que o povo de Israel vinha saindo do Egito, chegaram diante das águas de Mara, e as águas eram amargas, e ali o Senhor se revelou a eles como Jeová Rafá, o Deus que cura. Mais adiante, quando foram pelejar contra Amaleque, o Senhor se revelou a eles como Jeová Nissi, Senhor, a nossa bandeira. Mas nós temos Jeová Tsidkenu, o Senhor, nossa justiça. Jeová Shammah, o Senhor está presente, o Senhor é conosco. Jeová Roi, ou Raá, o Senhor é o meu pastor. Tudo isso são nomes de Deus. E são nomes preciosos, porque cada um desses nomes são chamados de nomes redentivos de Deus. E quando o Senhor diz, eu sou, porque o nome de Deus é eu sou. Quando ele diz, eu sou a cura, eu sou Rafá, ele não está dizendo que ele vai te abençoar com cura. Ele está dizendo, eu mesmo sou a sua própria cura. O Senhor é a nossa provisão. Tudo que nós necessitamos, seja paz, seja presença, seja justiça, seja vitória sobre o inimigo, Ele é tudo isso para nós e muito mais. E tudo isso está revelado no seu nome. Tudo isso é maravilhoso. Todos esses nomes são extraordinários, mas nenhum deles foi o nome que o Senhor veio para nos revelar. E é interessante que, lendo o Evangelho, você não vai encontrar de fato o Senhor Jesus se referindo a Deus dessa forma, pelo menos não frequentemente. Mas o Senhor se refere, e isso acontece mais de 200 vezes, para ser exato, 244 vezes nos Evangelhos, Jesus se refere a Deus como Pai. Pai. Esse é o novo nome de Deus. Talvez você pense que Pai é um título, mas na verdade, Pai é o nome de Deus. Você pode achar também que é algo extremamente óbvio, mas olha aqui, você às vezes já leu na Bíblia várias vezes que Jesus veio para revelar o nome. E você nunca tentou para perguntar que nome era esse. Que nome é esse? Por que isso é importante? Você sabe, nós somos transformados quando nós contemplamos a Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz o quê? E todos nós, com o rosto desvendado, como por espelho, contemplamos a glória de Deus. E enquanto nós contemplamos a sua glória, diz a Bíblia, nós somos transformados, como meus irmãos, de glória em... Então como é que você é transformado? Você é transformado porque você tem um discipulador muito exigente que cobra de você? Você é transformado porque você é uma pessoa muito disciplinada na sua casa, com você mesmo e com as suas coisas? Você é muito disciplinado? Ou você é transformado porque você faz algum tipo de penitência, né, de autoflagelação? O que realmente faz você ser transformado? É exclusivamente a graça de Deus, de você olhar para Ele. Quando você contempla, você é transformado. Se não tem sido transformado, é porque não tem contemplado a imagem apropriada. Entendeu o que eu estou dizendo? Se você não tiver a imagem certa de Deus no seu coração, você não pode ser transformado na semelhança dele. Ou pelo menos vai ser transformado na semelhança do que está aí no seu coração. E que às vezes pode não ser a exata imagem de Deus. Portanto, compreender o Pai, entender que nós temos um Pai, é fundamental. Agora, o nosso Pai, ele pode ser o Todo-Poderoso, ele pode ser o juiz, ele pode ser, usando a linguagem natural, ele pode ser o médico, ele pode ser o governador, mas quando ele está com você, ele é apenas o seu Pai. Por isso, o nome que Jesus veio para revelar, ele é um nome todo inclusivo. Simplesmente, ele abrange todos os outros nomes que foram revelados no Velho Testamento, nesse. Por isso, há poder nesse nome. Jesus disse que há poder para proteger, há poder para suprir, há poder no nome de Deus. Olha o que diz o verso 11, ainda lá em João 17. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome. Qual nome? Ele diz. Qual nome? O nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles,
guardava-os no teu nome. Qual foi o nome? O nome que me deste. O nome de Deus foi dado ao Senhor Jesus. E ele diz, quando eu estava com eles, eu os guardei no nome que o Senhor me deu. Portanto, eu os guardei no nome do Pai. Eu os protegi no nome do Pai. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Você não vai encontrar nos evangelhos nenhuma menção dos discípulos ficando doentes, passando necessidade, passando fome. Você não vai encontrar eles vivendo esse tipo de situação, sabe por quê? Porque eles foram guardados no nome. Pastor, mas como é que é essa proteção no nome? É simplesmente eu, de uma maneira mística, repetir várias vezes? Eu sou guardado em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai. Será que era isso que Jesus ensinou para os discípulos? Certamente que não. Eles foram guardados no nome, porque quando Jesus ensinou para eles a se relacionarem com Jeová, com Yahvé, como Pai, eles entenderam, tiveram luz da parte de Deus e passaram a entender toda a prerrogativa que está envolvida nisso. Eu sou da família, Ele é meu Pai. Ainda que eu me comporte mal, Ele não pode me mandar embora de casa, porque Ele é o meu Pai. Ele pode até me disciplinar e me corrigir, mas Ele não pode me rejeitar, porque agora Ele é o meu Pai. Os discípulos um dia falaram para Jesus, olha, os discípulos de João Batista oram, os fariseus oram, ensina-nos a orar também. Aí Jesus então diz para eles, quando você orar, você começa assim, Pai nosso que estás nos céus. Você hoje, quando vê essa oração, ou quando ouve essa expressão, ela já caiu no lugar comum. Você não atribui valor. Até as pessoas do mundo acham, né? Deus é pai de todo mundo é filho de Deus. Mas quando os discípulos ouviram aquilo, eles certamente ficaram perplexos. Como é que podemos nos referir agora a Jeová como Pai? Para você entender isso, você tem que entender qual que é a imagem que uma criança, por exemplo, judia, tinha a respeito de Jeová. A imagem não era de pai, muito pelo contrário. A imagem era de um Deus extremamente poderoso, onipotente, mas ao mesmo tempo extremamente severo, austero, um juiz pronto a condenar. Relacionar com Deus no Velho Testamento parecia algo perigoso. Você sabe, já falei isso aqui outras vezes, mas você sabe, eu estou chegando nos 50. Depois dos 50, você se torna repetitivo. Você conta histórias mais de uma vez. Mas sabe uma coisa boa? Os filhos ouvem caladinho. Minha mãe, eu vou na casa dela, sento para conversar com ela, ela me conta as histórias que eu já ouvi umas 253 vezes. E às vezes eu falo, mãe, só já me falou isso. Ela fala, então ouve de novo. Fala amém, amém. É isso aqui. Talvez tenha alguma novidade. Ela fala, sempre tem alguma coisinha que eu não contei anteriormente. Então vai ver o meu caso também. Você sabe, os judeus, eles têm uma festa, até hoje eles têm a festa do Yom Kippur, que é o dia do perdão nacional. No Velho Testamento era chamado de dia da expiação. Esse era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, lá no templo, para poder fazer expiação pelo pecado da nação. Você conhece como era todo o ritual, né? Tinha lá os 2 bodes, o bode emissário, né, que era solto no deserto, depois o outro que era morto sobre o altar, depois o sangue era tomado e era levado lá para dentro do Santo dos Santos, atrás do véu, e eles tinham que aspergir o sangue em cima da Arca da Aliança, sobre a sua tampa, chamada de propiciatório, no meio dos 2 querubins que estavam esculpidos nela. Você pensa, parece um ritual simples, mas não era. Porque se o sumo sacerdote entrasse ali dentro com qualquer pecado, se ele chegasse no Santo dos Santos, tendo alguma contaminação, ele seria morto imediatamente. Se ele fizesse alguma coisa errada, se ele tocasse na arca, por exemplo, ele não podia tocar na arca. Se por algum motivo ele tropeçasse lá dentro e tocasse na arca, ele seria morto instantaneamente. Todo judeu sabia disso. Portanto, era um dia de grande expectativa. Será que Deus vai aceitar o perdão, vai aceitar o sacrifício para nos perdoar esse ano? Sim, porque o perdão só valia para 1 ano. Todo ano tinha que ser renovado. Então toda a nação se reunia em Jerusalém. E os sacerdotes,
eles desenvolveram uma tecnologia. Isso não está na Bíblia, evidentemente, mas diante de todo aquele terror que eles viviam, eles foram desenvolvendo técnicas de como fazer esse sacrifício no dia do Yom Kippur. Então, uma das coisas que eles faziam era não dormir à noite. Então, todos eles ficavam acordados, vigiando o sumo sacerdote para ele não dormir, para não correr o risco de à noite ele ter um sonho erótico e estar em pecado na hora que entrasse. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso parece alguns pastores antes de pregar domingo. O terror que ele fica de subir no púlpito. Será que tem algo errado comigo? Oh Deus, mostra-me se tem algo, usa-me. Eu gosto de falar de pastor. E na hora que ele ia entrar no Santo dos Santos, amarrava uma corda na cintura. Sim, porque tinha um problema. Se porventura o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e ele morresse lá dentro por causa do pecado, quem que ia buscá-lo depois? Ninguém podia entrar. Quem iria buscá-lo? Então eles tiveram uma ideia. A gente vai dando corda para ele, amarra a corda na cintura e fala, pode ir entrando. E ele ia entrando diante de Deus. Você acha que ele chegava diante de Deus como você chega aqui no louvor? Né, todo radiante? Não, ele chegava assustadíssimo, cheio de medo. E lá dentro então ele fazia o sacrifício. Agora imagina você criança, lá em Jerusalém, vendo tudo isso. Chegar diante de Deus com a corda, porque qualquer coisa a gente puxa ele de volta. Qual a imagem que você tinha de Deus? Era de pai? Não. A sua imagem de Deus foi mais próxima de alguma coisa radioativa, de uma usina nuclear, um negócio perigosíssimo. É verdade ou não é? Está mais próximo disso. Essa era a imagem que eles tinham. E aí quando o sacerdote entrava e ele voltava, quando ele voltava para abençoar o povo, na hora que ele aparecia no pórtico ali, ele erguia as mãos e a nação então ovacionava e ao delírio. Deus aceitou o nosso sacrifício. Um ano mais de perdão, fomos perdoados. Aí era festa em Jerusalém. Deus aceitou o perdão. E era só um ano. Isso tudo era no Velho Testamento. Era tudo baseado na lei, porque essa era a forma como Deus se relacionava. Mas a lei, ela não era perfeita nesse aspecto. A dispensação da lei era imperfeita, sabe por quê? Porque Hebreus diz que Deus encontrou falha nela. E sabe qual é uma das principais falhas? Ela não revelava Deus como Deus plenamente é. Só a graça que veio com Jesus é que pode revelar Deus plenamente como Ele é. Por isso João diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio. A graça veio, porque a lei é dada porque é uma coisa, mas a graça vem porque ela é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. Então veja bem, quando Jesus chega agora e fala, quando vocês forem orar, preste atenção, chama Deus de Pai. Você não tem noção do que isso significou para aqueles discípulos. Agora nós temos um Pai, e é porque nós podemos relacionar com Ele como Pai, é que nós podemos desfrutar agora do que Jesus diz. Nós somos guardados, somos protegidos. Então, não vai ter entre nós pestilência, não vai ter mais entre nós maldição. Deus não está pronto para nos castigar lá do céu. Pelo contrário, como Pai, Ele está aberto para nos receber. Seus braços estão abertos para nos acolher, porque nós somos agora a sua família. Então, veja bem, a maneira como Deus quer que você se relacione com Ele é dessa maneira. É simplesmente chamando de Pai, com toda a intimidade que esse nome traz. Com toda a intimidade que esse nome produz. Apenas chamar de Pai. Mas os religiosos conseguem transformar até isso numa religião, não é verdade? Numa coisa formal e distante. Quando as minhas filhas eram pequenas, elas dormiam no quarto ao lado. Quando elas tinham algum pesadelo, ficavam assustadas à noite, elas não faziam um clamor dizendo, ó tu que habitas no quarto ao lado, por favor, vem ajudar-me. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas alguns irmãos acham que o pai quer ouvir isso. Aí se relaciona com Deus desse jeito. Não, a minha filha simplesmente gritava, dizia, Pai. Imediatamente eu corri e estava lá do lado dela. Porque não precisa outra formalidade. Basta apenas chamar o Pai. Quantos têm chamado o Pai? Essa é que é a questão, filho. Às vezes nos tornamos pastores religiosos e formais. E queremos descobrir maneiras de agradar o Pai. Meu Deus do céu. Eu às vezes fico vendo pastores angustiados querendo descobrir uma maneira de agradar a Deus. Olha, é muito bom quando filhos querem agradar o Pai.
Isso é muito positivo, mas tem um lado negativo às vezes nisso. É que muitos querem agradar o pai, achando que somente se o pai for agradado, é que ele vai poder suprir e abençoar você. Preste atenção, independente de você, o pai vai cuidar de você. Porque você foi feito filho. Você agora está na casa, você é da família. Não tem mais armário trancado, não tem porta mais trancada para você. Eu morei numa casa que a geladeira tinha chave. Minha avó colocava a chave na geladeira porque a casa era muita gente, tinha 18 pessoas. E ela queria que o pudim durasse pelo menos um dia. Então ela punha a chave só na hora que ela distribuía comida que podia comer. Mas quando as minhas filhas nasceram, elas nunca viram chave em lugar nenhum da minha casa. Elas têm acesso a tudo. Você tem acesso a tudo. Vede com grande amor nos tem demonstrado o Pai, ao ponto de sermos chamados seus filhos. Você é filho da divindade. Você é filho de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Uma pesquisa. Existem muitas pesquisas sobre isso. E eu estava ouvindo uma pesquisa esse tempo atrás, feita pela BBC de Londres, com crianças, adolescentes ingleses, mas eu penso que serve para o Brasil também. Segundo a BBC, a pesquisa foi feita com adolescentes que cometem crimes. Adolescentes que cometem crimes. E a pesquisa queria saber o que esses adolescentes tinham em comum. E eles descobriram o seguinte: 60% deles pararam de estudar. Isso era algo incomum. Mas ainda tinha 40% que estudava. Então não era um fator comum a todos. Depois perceberam, na pesquisa, que 85% usava droga. Isso é um fator realmente sério. Mas o mais impressionante, que era o fator que eles tinham mais em comum, 95% tinham um pai ausente. Mas não é que não tinham pai. Não é que eram órfãos. Não é que o pai tinha ido embora de casa necessariamente. Ele era apenas ausente. Você sabe o que eu estou dizendo? Às vezes tem o pai, mas de maneira prática o pai não existe. Você sabe? Muitos de nós aqui tivemos uma história ruins com pais. E nós ficamos pensando que essas coisas acontecem por acaso. Não é, filho. Deus não se revelou como mãe. É claro que Deus não tem sexo, porque Deus não é homem. Mas Deus resolveu se revelar como pai, não como mãe. Mas já observou que o diabo procura sempre destruir a imagem do pai. E como é que o diabo faz isso? Porque não são as mães que aprontam. Hoje de manhã eu acordei, eu recebo o jornal em casa, abri o jornal. Eu fiquei tão consternado de um pai que estuprou sua criancinha de 1 ano de idade. E matou a criança. Matou a criança. Mães não fazem isso. Pais fazem. São os pais que abusam. São os pais que abandonam. Raramente mães fazem isso. Pais fazem frequentemente. É o pai que troca a família dele por outra família. Que troca os filhos por outro filho. É o pai que quando o filho decepciona, ele risca o nome dele e não lembra mais que ele existe. Pais fazem coisas horríveis. Mas você fica pensando, isso certamente acontece porque o diabo quer nos ferir emocionalmente. Isso também, mas acredite, tem um motivo mais profundo. O diabo quer impedir que você se relacione com o pai realmente. Porque o seu pai natural não é o seu pai realmente. O seu pai natural, ele é o seu pai momentâneo, por um tempo, uma dispensação. E esse pai, ele nos é dado apenas para nos ensinar o que significa realmente o pai que é Deus. Mas quando o diabo vem e destrói a imagem de pai na mente, no coração de muitos, ele está tentando impedir você de se relacionar apropriadamente com Deus, meu filho. Eu me lembro, no encontro, quando nós estávamos, os primeiros encontros, de um dia orar com uma moça, e ela estava com alguma coisa prendendo na garganta, e a gente ia orar com ela, ela ficava, não falava. Eu pensei que era demônio, mas eu fui conversar com ela primeiro. Eu falei, filha, o que você está sentindo? Ela falou, eu não consigo repetir a oração que vocês fazem. Eu falei, mas o que você não consegue repetir? Ela falou, não consigo falar aquela palavra. Mas ela não dizia qual palavra. Eu dizia, a palavra Deus? Ela dizia, não, Deus eu falo.
É a palavra Jesus? Não, Jesus eu creio. Qual é a palavra? Ela dizia a outra, a outra, a outra. E eu fui falando para ela, eu falei, então me repete a oração. Na hora que eu comecei, eu falei, repete comigo. Pai. Na hora que eu falei, ela travou completamente, rangiu os dentes. Um negócio angustiante. Ela falou, não consigo falar essa palavra. E ela foi contando a história do que tinha sido o pai dela e do ódio que ela tinha alimentado pelo pai. Ela falou, eu não consigo ver Deus dessa maneira. Deus não pode ser assim. Precisou de ser liberta, porque tinha uma imagem errada. Muitos crentes religiosos, muitos pastores, não têm conseguido desempenhar um ministério frutífero, porque vivem assustados e amedrontados. Sabe o que me preocupa no nosso ministério? É que eu viajo toda semana, irmãos. Toda semana. E eu encontro nossos pastores assustados, amedrontados, preocupados. E quando acabar o meu sustento, e quando não tiver mais o salário lá da vinha, pastor, como é que vai ser? Eu vou ter que procurar um emprego. E ele está assustado, amedrontado, como quem não tem pai. Como quem não tem pai. Porque não se relaciona com o pai como pai. É apenas um cobrador que só vai abençoá-lo se ele for encontrado tudo certinho. Se ele for totalmente íntegro e irrepreensível, pode ser que vai ter suprimento no mês que vem. Mas isso não é verdade, é mentira do diabo na sua vida para tentar destruir o seu ministério. Muitos não têm construído uma história com Deus no seu ministério, simplesmente porque não tiveram a revelação ainda de que Ele é Pai. Pai. Isso é precioso, porque lá em Romanos, capítulo 8, verso 15, Paulo fala exatamente sobre isso. Ele diz assim, Romanos 8, 15, porque não recebeste, olha esse versículo é muito poderoso, preste atenção no que ele está dizendo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez. Por que outra vez? O que significa esse outra vez aqui? Significa que antes você vivia assim. Vivia com medo. Esse espírito de escravidão ainda é o espírito que está sobre alguns que não são escravos, mas vivem com esse espírito. Aí Paulo diz, você não recebeu o espírito de escravidão, você recebeu para viver outra vez atemorizado, aterrorizado, assustado, com medo. Pastor, como é que você pode viver com medo? Como é que você vai ter um ministério se você está com medo? E o pior, você não está com medo, não é do inimigo. Você não está com medo, não é dos homens. Você está com medo é de Deus não ajudar você. Você está com medo é de Deus não honrar você. Então você está vivendo no Velho Testamento ainda, Paulo está dizendo. Porque esse outra vez aqui se refere ao Velho Testamento. Então Paulo está dizendo, você não recebeu o espírito de escravidão para viver de novo, aterrorizado, assustado, com medo do amanhã, com medo se vai ter suprimento ou não, mas você recebeu o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. A palavra adoção aqui não é a melhor tradução. A melhor tradução seria filiação. Porque você não é de fato um adotivo no sentido moderno da palavra. Você foi gerado pela palavra que é a semente de Deus. Um dia a semente, o sêmen de Deus entrou no seu coração. E a semente de Deus é a sua palavra. E essa palavra germinou em você e transformou você em filho dele. E essa palavra trazia consigo o Espírito, que é a vida de Deus. Você recebeu a natureza divina dentro de você, tornou-se parte da divindade. E agora você pode, pelo Espírito de filiação, clamar, Abba, Pai. É interessante que Paulo não escreveu essa expressão aqui em grego. Ele escreveu em hebraico mesmo. Sabe por que ele escreveu em hebraico? Para que em todas as línguas para onde fosse traduzido depois, eles mantivessem a expressão, para que ninguém nunca tivesse dúvida do que ele estava falando. É para chamar Deus de Abba. Abba é a maneira como as criancinhas em Israel chamam os seus pais. Até hoje é a mesma coisa. É precioso quando eu vou a Israel, em nossas viagens, e a gente está lá em Jerusalém, tem muita criança lá, e a gente vê elas gritando, Abba, Abba. E você pensa que Abba é pai. Abba não é pai. A tradução mais próxima em português seria paizinho, porque é a maneira íntima, próxima de chamar. Isso significa que quando você clama paizinho, o espírito da nova aliança desperta em você. Esse é o espírito da nova aliança.
Entende? Que é o Espírito Santo, mas é o Espírito da nova aliança. Quando você clama, Paizinho, esse espírito de filiação, que é o Espírito da nova aliança, ele flui, ele borbulha na sua vida. Você percebe? Eu não estou falando nada novo para você. Então eu não vim aqui hoje para te ensinar. Hoje eu vim aqui para que o Espírito Santo possa te trazer mais clareza, luz. E o seu coração possa ser renovado aqui. A minha preocupação é que nós nos tornamos, como eu disse ontem para os irmãos, tão familiarizados com as coisas de Deus, que para nós as expressões vão perdendo o sentido. O relacionamento vai se tornando frio, porque nos tornamos familiarizados demais. Perdeu-se o impacto de dizer que é filho de Deus, porque tornou-se comum demais. Chamar Deus de Pai não tem o impacto que deveria ter, porque não está produzindo a transformação que isso deveria gerar em você e no seu ministério. Hoje na nova aliança não estamos mais debaixo do espírito de escravidão. Você foi feito filho de Deus. Agora, se você não é capaz de chamar Deus de paizinho, mas chamar de paizinho no entendimento completo do que isso significa, se você não é capaz, você está debaixo ainda do espírito do legalismo, o espírito da religião do Velho Testamento, está debaixo ainda da lei do Velho Testamento, por isso vive atemorizado. A maior parte dos irmãos nas igrejas vivem aterrorizados. Eu compreendo isso, porque a religião é um troço forte que nos prende. Mas você agora é pastor, meu filho. Você agora é pastor. E você está aqui para quebrar o espírito de escravidão sobre as pessoas. Quando você sobe no púlpito a pregar, você tem que quebrar o espírito de escravidão, o espírito de terror, que às vezes vem no coração delas. Mas se você próprio vive assim, como é que você pode ser usado para mudar histórias? Você não pode viver mais assim. Você tem que viver na liberdade do Espírito. Só os filhinhos são ousados para pedir. Só os filhos legítimos têm liberdade para poder pedir. Mas às vezes você não pede porque não está debaixo desse Espírito. Ainda está aterrorizado. Quem sou eu para pedir? Não estou em condições de pedir algo tão grande assim. Não, se você é filho, você pode pedir. Se você é filho, Deus vai te dar. O que você está pedindo para Deus? Talvez você está pedindo algo, o Senhor vai dizer, você não sabe o que você está pedindo. Primeiro eu vou te contar o que você está pedindo, Ele vai te instruir, mas Ele não vai te desprezar, porque Ele é seu Pai. Mas nós tentamos ainda atrair a atenção de Deus através das nossas boas obras. É claro que nós queremos agradar a Deus, e isso é sinal de que somos bons filhos. Bons filhos se sentem amados, querem agradar o Pai. Esse é um fato. Mas às vezes, existe uma coisinha sutil aqui. Nós pensamos que somente se eu conseguir apaziguá-lo, é que ele vai ser agradável comigo. Se de alguma maneira eu conseguir deixar ele rindo ali, é que eu vou conseguir poder falar algo para ele. Não haja o que houver, corre para ele. Às vezes, quando as minhas filhas eram pequenas, chegavam da escola, 5 horas, 5:30 da tarde. Eu normalmente ficava de manhã à tarde à noite, envolvido no prédio da igreja, mas nesse horário eu gostava de sempre estar em casa. E quando elas chegavam, elas queriam me mostrar o que elas tinham desenhado, a lição que elas tinham feito, queriam me mostrar as coisas maravilhosas, né, que ela tinha realizado. Eu confesso para você que eu olhava, mas olhava assim, que lindo, né? Que maravilha. Tá bom então guarda agora. Estou falando, pai é terrível, pai é um negócio complicado. Mas eu era pai mesmo. Eu não me deixava impressionar muito pelo que elas faziam, porque o que elas faziam não ia alterar o que elas eram para mim. Então, a atenção que elas não tinham, me mostrando as suas artes, quando elas iam brincar e já saíam correndo lá para o jardim, para o quintal, e de repente uma delas machucava, caía no chão e gritava, pai! Imediatamente eu estava correndo lá para ver o que tinha acontecido. Sabe por quê? Porque o clamor é da nova aliança. Deus não está tão interessado nas boas coisas que você faz. Muito bom que você faça. Você foi criado para elas. Mas não deixe que isso afete a sua relação com Ele. Sua relação com Ele não tem nada a ver com o que você faz. Tem exclusivamente a ver porque você foi feito filho. 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 É isso que nós somos. Somos filhos. Então tira da sua mente essa imagem de um Deus distante.
que você tem que convencer para te abençoar. A mão dele está endurecida e você pendura nela de todos os jeitos para convencê-lo a fazer. Não, tire essa imagem, isso não é verdade. Pastor, por que então às vezes temos que bater? Porque às vezes temos que insistir. Jesus disse que devemos realmente fazer isso, mas não devemos pensar que Deus não quer nos ouvir. Não devemos interpretar isso como sendo o Pai tendo dificuldade para nos ouvir. O que o Senhor quis dizer é que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que dava para ele contar em poucas palavras. Então existem coisas que nos impedem. Há coisas que impedem essa relação, mas não é Deus. Ele não está impedido nem sendo impedido. Pelo contrário, o seu coração está escancarado para você. Agora eu estou te falando isso, você fala, pastor, eu vim aqui para ouvir algo novo, vim aqui para ouvir uma revelação nova. Eu sei, muitos de nós achamos que somos uma ovelha até o dia que somos ordenados. Naquela noite da ordenação nós já mudamos de patamar. Agora não somos ovelha mais, viramos outra coisa. Virou pastor. E aí como pastor, você passa a negligenciar receber essas verdades. Verdades que nós passamos para o encontro. Novo convertido não diz respeito a nós, diz respeito a você, filho. Se você não se relacionar como pai, você não vai ter um ministério frutífero e abençoado. Se não tiver um pai generoso, disposto a abençoar você, não espere grande coisa no seu ministério. Ele vai ser penoso, angustiante e assustador. Se você se relaciona ainda com base no espírito de escravidão, pregar todo domingo vai ser um peso insuportável, acredite em mim. Daqui a um tempo você não vai aguentar mais. Porque todo domingo você acorda angustiado, eu tenho que pregar, eu tenho que falar, eu não sei o que falar, não sei se Deus está comigo, não sei se Ele está me abençoando, não sei se Ele vai poder me honrar hoje. E você fica o tempo inteiro tenso. Muitos pastores sofrem do coração porque ainda estão lá no Velho Testamento. Mas você pode acordar domingo e clamar, paizinho, o que nós vamos pregar hoje? O que o Senhor tem para compartilhar hoje? É alegria relacionar, não é mais peso. E quando o tesoureiro chega e fala, pastor, não tem dinheiro, você não vai entrar para o seu quarto pensando, meu Deus, deve ter algo errado na minha vida, chegou o juízo final aqui nesse ministério. Ou quando o telefone tocar no seu celular, porque agora tem celular, né? Antigamente, quando não tinha celular, eu já era pastor. Quando o meu telefone lá em casa tocava, e na outro lado alguém dizia, pastor, preciso muito falar com você. Eu falei, perdi a ovelha, mais uma que vai embora. Qualquer um que chega e fala, pastor, eu preciso falar algo muito sério com você. A primeira coisa que vem na sua cabeça, estou abandonado, estou sozinho. Você vive na expectativa do ruim. Agora eu não preciso de ficar pensando e ouvindo as suas histórias, estou falando de mim. Estou contando para você como eu fui durante algum tempo no meu ministério, há 20 e tantos anos atrás, quando nem existia videira ainda. Mas chegou um tempo que eu mesmo falei, não dá para viver assim. Ou isso muda, ou então não consigo ser pastor. Está além da minha força viver desse jeito. Mas eu louvo a Deus porque a graça dele me alcançou. A riqueza da sua graça me alcançou. Eu não tenho que viver mais assim. Hoje, quando alguém chega em mim e continua dizendo, pastor, tem algo importante para te dizer, eu falo, fala, filho, meu tempo aqui acabou. Eu ouço uma voz dizendo, não preocupa não, para cada um que for, eu te mando 100 de volta. E aí eu pego e não preocupo. E eu fico em paz. E tenho a paz de dizer para ele, filho, obrigado pelo tempo que você teve aqui, você foi bênção. Eu gostaria muito que você ficasse, mas se Deus falou que já acabou o tempo, vá em paz. Mas olha, está vendo essas portas? Tem muita porta aqui, está tudo aberta para você. Quando você quiser voltar, você nem precisa falar comigo, dá um sinal lá de trás, que eu já sei, voltou. E sabe o que eu louvo a Deus? Nós somos a igreja que mais tem gente que voltou, que eu conheço. Porque as portas, sabe por que a porta ficou aberta? Porque eu não fui para o meu quarto chorar, desesperado, porque alguém me largou. Eu não fui para o meu quarto desesperado, achando que o ministério agora estava menor, porque um foi embora, ou 2, ou 10, ou 30. Não, eu ia para o meu quarto sabendo, Deus, agora vai crescer mais. Porque o Senhor disse para cada um que for, vai vir outros 100. De maneira que em alguns momentos eu ficava até feliz quando alguém falava que ia embora. Fiquei meio doentio. Tem muito tempo que ninguém vai embora. Meu Deus, não vai crescer a obra? Você sabe, muito difícil ouvir isso quando você tem 20 membros.
Quando você tem 30 mil, um fala que vai embora, você até ignora mesmo, né? Mas a maioria dos irmãos aqui ainda estão em igrejas pequenas. Você está numa igreja que tem 30 pessoas, se uma família vai embora, eu entendo você, não jogo pedra em você, você fica pálido, o beijo fica branco, já calcula o dízimo, fala, não vai dar, esse mês o aluguel já falhou. Não vai que não vai. Deus me ajuda, socorro! Ó tu que habitas na eternidade. Ser pastor não é fácil, por isso muitos morrem do coração. Mas se você tiver um pai, você não preocupa não, filho. Se tiver um pai cuidando de você, você vai dormir em paz. Fala, meu pai está trabalhando por mim na hora que eu durmo. Aliás, ele gosta de me dar enquanto eu estou dormindo. Porque essa é a verdade. Se você como pastor, veja, eu estou te falando de coisa de novo convertido, eu sei. Mas você percebe que você não precisa de revelação do misterioso, do oculto, do profundo, do apocalíptico. Você precisa da revelação do fundamento, da raiz, do centro do evangelho. Nós fomos feitos filhos da divindade, herdeiros de Deus, participantes da herança de Cristo. Isso não é doutrina bonita para ilustrar, não, isso é verdade para se viver em cima, para se viver sobre ela. Esse é o fato espiritual. Mas como é o nosso Pai? Jesus disse que veio para revelar o nome. Como é o nosso Pai? É difícil você fazer um quadro de Deus. E eu considero que a parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, essa parábola é muito vista como o objetivo dela sempre é evangelístico, é falar do garoto que foi embora, o pródigo. Isso é muito comum, mas o alvo ali não é esse. É um engano seu pensar que o alvo de Jesus é falar do filho pródigo ou do outro que ficou em casa. O alvo é falar do pai. O pai é que é o personagem central. É a respeito do pai que Jesus está falando. É o pai que ele deseja revelar na parábola do filho pródigo. Então pega aí a sua Bíblia. Vamos ler essa parábola. Lucas capítulo 15. Diz assim, continuou, verso 11, Lucas 15, 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu quero fixar-me aqui nesse verso 20. Que tem uma descrição da atitude do pai diante da volta daquele garoto. O alvo do Senhor é mostrar aqui o caráter do pai. E nessa parábola o pai então divide a herança com os 2 filhos. Procure ter em mente então o que o filho mais novo fez. Pedir a herança antes do pai morrer é pedir a morte do pai. É dizer em outras palavras, eu queria o dinheiro, mas só posso ter depois de você morrer. Mas como você não morre, então pelo menos me dá o dinheiro. Em outras palavras é isso. Pedir a herança antes é desejar a morte do pai. Se isso é ruim em nossa cultura hoje, imagine naquela cultura judaica de 2000 anos atrás. Aquilo deixou os fariseus e os discípulos perplexos. Como que um jovem pode fazer um negócio desse? Mas ele não pegou o dinheiro para tornar-se um empreendedor.
Não, ele queria aproveitar a vida, porque ele achava que na casa do pai não tem aproveitamento de vida. Esse é o pensamento de muitos crentes hoje. Particularmente aqueles que são nascidos na igreja. Eles acreditam que na casa do pai não tem deleite. O deleite está lá fora. O deleite está fora, então ele tem que sair. Ele acreditava que o pai era impedimento da felicidade dele. Tudo isso é acusação contra o pai. Ele então saiu pelo mundo, gastou dinheiro com orgias, bebedice, até que não tinha mais nada. Diz a Bíblia então que ele foi e se agregou, tornou-se um trabalhador para cuidar de porcos. Nós vivemos num país em que a carne de porco é apreciada, né? A iguaria mais famosa do Brasil é justamente uma feijoada que é feita de resto de porco. Você viu tanto que o brasileiro gosta de porco. Não se desperdiça nada, nem o rabo, nem o pé, nem a orelha, vamos comer tudo. Mas um judeu não fazia isso. Então, para nós brasileiros, cuidar de porcos não parece ser algo assim tão humilhante. Mas para um judeu, era o lugar mais baixo possível que ele poderia chegar. Porque o porco era o animal mais imundo para um judeu. Até hoje os religiosos nem passam perto de coisas que tem porco no meio. Imagina 2000 anos atrás. Mas o garoto tornou-se então guardador de porco, porqueiro. Trabalhando dentro de uma pocilga. Diz a Bíblia que ele não tinha dinheiro para comer. E ninguém dava comida para ele. E ele passou tanta fome que ele passou a achar o cheiro da pocilga algo bom. E quando ele viu os porcos comendo lavagem, ele queria comer junto. Era o lugar que ele chegou. Até que um dia, diz a Bíblia, ele caiu em si. Ele caiu em si e percebeu o tanto que tinha magoado o coração do pai. Ele caiu em si e falou, puxa, olha o que eu aprontei com meu pai. Magoei o coração dele, ofendi, gastei o dinheiro dele com prostitutas. Meu Deus, o que eu fui fazer? Que loucura é essa? Foi isso que ele caiu em si? Não diz a Bíblia que ele caiu em si e falou, peraí, por que eu estou passando fome aqui? Meu pai tem muitos trabalhadores. Vou falar para ele o seguinte, pai, não sou digno mais de ser teu filho, mas me contrata como um trabalhador seu. Por que o menino voltou para casa? Porque estava arrependido do pecado dele? Hã? Ele estava realmente arrependido do pecado? Eu estou arrependido. Não, ele voltou porque estava com fome. Foi a barriga que o levou de volta para casa. Foi mais uma vez o interesse. Só que ele não podia ter um interesse tão descarado assim. Mas veio por interesse. Mas nem por isso o pai o rejeitou. É claro que ele disse para o pai, pequei contra o céu. Mas tudo isso não foi motivado por amor ao pai. Eu estou falando tudo isso para te mostrar o tanto que o pai é amoroso. Porque nós exigimos do outro provas de que ele realmente entendeu as consequências dos atos dele. Nós não queremos perdoar o outro sem que o outro realmente mostre que o arrependimento dele, o pecado dele me atingiu, né? Então nós esperamos. Mas veja, aqui não tem nada disso. O menino não chegou em casa falando, chorando, não deitou a cabeça no peito do pai, falando, pai, me perdoa por ter te magoado. Não teve nada disso. Isso seria bonito, né? Mas não foi isso que aconteceu. Ele veio atrás de emprego, só. Era só o que ele queria. Mas qual foi a surpresa dele? Ele ainda tinha um pai para chegar em casa. E a Bíblia fala que ele chega, mas o pai nem esperou ele ouvir. Diz ainda, vinha ele longe quando o pai o avistou. Quem tinha que estar chateado era o pai, mas o pai não estava. Você conhece o resto da parábola? Quem estava chateado era o irmão. O irmão ficou chateado por quê? Irmãos, vamos ser francos, não joga pedra em ninguém nessa parábola não, porque nós estamos parecidos com os dois. É difícil saber qual dos dois é mais problemático da cabeça. O outro que ficou em casa, ficou chateado. A Bíblia fala que o pai, né, mandou colocar um anel no dedo, trocar a roupa, né, e tudo mais, e vamos fazer a festa. Matem o novilho que estava sendo guardado, e vamos fazer a festa. E começaram a pular e a dançar. O rapaz chegou do trabalho, ele estava no campo trabalhando. Que festa que é essa? O empregado disse, é o seu irmão que voltou para casa, seu pai está feliz, está fazendo uma festa para ele. Mas o rapaz remoeu, falou, mas assim não dá. Eu estou aqui na videira a vida inteira, fui leal. Estou aqui na videira esse tempo inteiro. Esse outro ali aprontou, saiu, dividiu, abriu outra igreja na esquina. Agora ele volta para cá, pastor Luiz aceita ele de volta. Você sabe, esse
A história se repete o tempo inteiro, por isso é uma parábola que não tem fim. Ela é sem tempo, sem espaço. Nós ficamos indignados quando alguém é abençoado perto de nós e ele não é tão bonzinho quanto a gente. Você conhece aquele cidadão. Ele não é tão fiel assim. Não lidera. No último jejum, ele fez jejum de ginástica. O miserável, nem para fazer jejum de Coca-Cola, não. Ele falou, vou ficar 21 dias sem ir na academia. Eu fiz esse jejum durante 50 anos. Eu deveria ter muita bênção do céu para receber. Mas se você conhece ele, você é motivo de piada. Mas aí no final do jejum, ele vem contar um testemunho de uma bênção extraordinária que ele recebeu. E você fala, não foi Deus que fez isso, não. Deus não faria isso comigo. Abençoar ele antes de mim, eu que jejuei mesmo, não comi nada, emagreci, estou com cara de esquelético. Não é assim não. Isso aí é isso é coincidência. Se não tem algo espiritual envolvido. Nós procuramos arrumar explicações. Porque no final nós nos achamos bons e achamos que a bênção é só para os bonzinhos, para quem merece. Esse era o rapaz que ficou em casa. Ele achava que a bênção deveria ser para ele, mas ele nunca usou. Um saiu de casa e gastou tudo. O outro tinha tudo, ficou em casa e não usou nada, porque estava tentando merecer para poder receber. Quantos pastores ainda são irmãos do filho pródigo, estão tentando merecer o ministério, estão tentando merecer uma grande igreja, merecer uma grande obra, merecer a bênção. Enquanto você está nessa posição, você está perdendo. Mas aí, a Bíblia fala que o pai estava aberto para os dois. Para esse que ficou em casa, ele diz, meu filho, tudo que é meu é teu. Você está preocupado com um cabrito que você não teve, mas o rebanho todo é seu, você pode usar, poderia ter usado. Mas o outro menino estava perdido, então eu estou muito feliz, eu quero festejar, porque ele está de volta. Esse é o nosso pai. Precisa de ter muita graça para manifestar isso. É preciso de ter muita graça, é riqueza de graça. A Bíblia fala que o Senhor, lá em Filipenses, capítulo 4, 19, fala que o Senhor nos supre segundo a sua riqueza em glória. O Senhor não supre você de acordo com a sua necessidade. O Senhor não supre você de acordo com o seu merecimento. O Senhor supre você de acordo com a sua riqueza em glória. Porque Ele é tão rico, e Ele supre você de acordo com essa riqueza. Essa é a promessa de Deus. Quantos creem que isso é verdade? Dizem que Alexandre o Grande, depois de conquistar uma cidade fortalecida, ele vinha saindo da cidade, um mendigo estava na porta e pediu para ele uma esmola, uma moeda. E Alexandre então pegou no bolso uma moeda de ouro, jogou para o mendigo. O general do lado dele falou: Senhor, mas para esse mendigo bastava uma moedinha, um denáriozinho de prata, já ia suprir tudo que ele precisa. Não precisava dar uma moeda de ouro. E Alexandre então diz: a moeda de prata é adequada para o mendigo, mas a moeda de ouro é adequada para Alexandre. Preste atenção, Deus não vai te dar esmola, porque não combina com Ele. Deus não vai te dar um cabritinho, que não combina com Ele. Ele vai te abençoar segundo a riqueza dEle. É a glória dEle que está envolvido. Entende? Isso é muito importante você saber. Que é segundo a riqueza de glória, mas também segundo a sua riqueza de graça. Porque lá em Efésios capítulo 1, 7, põe por gentileza, Efésios 1, verso 7, diz que nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo o quê? Um pouco de graça? Segundo o quê, meus irmãos? A riqueza da sua graça. Você não recebeu pouca graça, você recebeu riqueza de graça. E essa riqueza de graça está aqui expressada no caráter do Pai. Eu queria falar de cada uma dessas expressões que estão sendo usadas aqui no verso 20. O Pai, compadecido dele, correu, abraçou e beijou. Primeira coisa, o Pai se compadeceu. O Pai se compadeceu. Primeira característica que Jesus pinta aqui do Pai é um Pai compassivo. É aquele Pai
que estava sempre olhando no horizonte, esperando o menino aparecer. Naquela época, é importante você entender como funcionavam as coisas em Israel, porque às vezes você lê a parábola pensando em hoje. Essa parábola acontece no ambiente, né, do campo, agropastoril. E naquela época em Israel, todos moravam juntos. Hoje os ricos moram isolados, não é verdade? Quanto mais rico o sujeito, mais longe a casa dele é de tudo. Naquela época não era assim. Por uma questão de segurança, todos moravam juntos. Inclusive moravam perto de cidades fortificadas, porque em caso de guerra eles corriam para a cidade cercada de muro. Mas eles moravam no vilarejo. Inclusive o rico, o dono da fazenda, morava também junto. Por uma questão de segurança. Então, toda a aldeia, todo o vilarejo, via aquele homem saindo na sacada da sua casa e olhando longe para ver se aparecia o menino. Eu acho que todo mundo olhava, se compadecia dele e amaldiçoava o moleque. O que esse menino ingrato fez com esse homem? Os primeiros dias. Mas depois que passou 1 mês, 2 meses, 1 ano, e o pai continuava lá fora, olhando no horizonte, eu penso que ele começou a se tornar motivo de piada. Motivo de piada, porque você sabe, perdoar uma vez é nobreza. Mas quando você perdoa mais de uma vez, o mundo te rejeita. Aí o sem vergonha é você. É verdade ou não é? A mulher que perdoa o marido que traiu uma vez é nobre. Mas a mulher que perdoa 70 vezes 7 não presta. Não é assim que o mundo vê? É assim que o mundo vê. Portanto, é isso que o pai se dispôs a ser. Alguém que perdeu a sua dignidade, como é que ele pode continuar ainda? Então virou motivo de ridículo. Ele perdeu dinheiro, o menino gastou o dinheiro dele, da família, na orgia, no pecado. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que esse é o nosso Deus. E esse é o coração do Pai para com você. Não está te cobrando, porque Ele é muito rico. Não importa o quanto você acha que desperdiçou, tem muito mais na dispensa de Deus. Não pense que só os pródigos têm que experimentar esse amor do Pai, não. Aqueles que sempre ficaram também dentro da igreja, que nunca saíram, precisa de experimentar a compaixão do Pai. Para de olhar para Deus amedrontado e assustado. Vem para o tempo da nova aliança, filho. Segunda coisa que o texto fala é que o pai se compadeceu e correu. Isso aqui você tem que tentar visualizar. Correr. Essa palavra correr no grego existem mais de 2 palavras para correr. Como eu imagino a maioria dos idiomas, não é? E quando você lê a palavra correr, qual tipo de corrida vem na sua mente? Então os gregos tinham uma palavra para corrida constante e devagar, né? O jogging em inglês. E eles tinham uma outra palavra para corrida que era de, nem sei como se fala em português, de estouro. Era o sprint, para falar em inglês. O sprint é quando, na hora que o árbitro, né, dá o tiro para cima, você sai a toda velocidade de uma vez. Qual das 2 palavras você acha que está sendo usada aqui na parábola? Essa de correr devagarzinho ou sprint que sai a toda velocidade? Foi assim que aconteceu. Quando o pai avistou lá no horizonte o vulto do seu filho, ele saiu explosivamente para encontrar com o menino. Saiu correndo na velocidade da batida do coração de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Agora, procure entender uma outra coisa. Naquela época, as pessoas não usavam calça como hoje. Hoje, para mim, é fácil resolver correr, é simples. Naquela época não era simples. Além disso, um homem de mais de 40 anos de idade jamais corria. A gente sabe disso lendo a história da cultura daquele tempo. Não era nobre correr. Então, os anciãos, eles andavam compassadamente, eram compenetrados. Eles não tinham essas expressões explosivas, né? Outra coisa, você sabe a roupa que era usada em Israel? Era aquela túnica que ia até os pés, não é? Quando a gente faz essas festas que tentam imitar a roupa lá daquela época, a gente enrola no lençol, não é verdade? Mas era uma túnica. Então não tem jeito de correr. Imagine, as irmãs, elas sabem mais isso porque elas usam aí a saia, uma saia que vai até lá embaixo no tornozelo, e é estreito, não dá para correr muito, nem para andar rápido não dá.
Qual que é o único jeito para você correr nessa circunstância? Você tem que pegar a túnica e erguer ela até aqui na cintura. Aí, com a túnica erguida até a cintura, você pode correr. Mas fazendo isso, ele iria mostrar a roupa de baixo. Se hoje em dia é indigno para um homem da minha idade mostrar qualquer coisa, imagine aquela época. Sim, você está rindo isso, mas é indigno. Quantos concordam comigo que é indigno? Eu sei que muitos jovens gostam de mostrar atrás. Às vezes a gente vê certos homens mostrando ali o cofrinho, né? Não sei. Uma vergonha, uma coisa horrorosa. Eu não mostro, jamais. Não, não é digno. Isso não é apropriado para homem sério. Homens não fazem isso. Homens não mostram a sua cueca, jamais também. A não ser por acidente. Mas aquele homem, ele jogou a dignidade fora. Que importa o que vão pensar de mim? Não vou deixar esse menino escapar. Ele ergueu a roupa e saiu mostrando as roupas íntimas dele. E saiu correndo no meio do pasto para abraçar o seu filho. Esse é o seu pai que corre através de você. Esse é o único lugar da Bíblia. Preste atenção. Esse é o único lugar da Bíblia que diz que Deus correu. Sim, porque Jesus está falando de Deus aqui. É só uma parábola. Mas é o único lugar que diz que Deus correu. Eu gosto em inglês, tem algumas canções que falam que Deus correu. Eu gosto muito de cantá-las. Porque quando fala que Deus correu, é uma contradição, porque Deus tem controle de tudo. Então Deus não tem pressa para nada, porque Ele está no controle, Ele sabe de tudo. Mas tem uma única hora que Deus corre na Bíblia, é no Evangelho. É quando um filho está voltando para casa, ele corre para o filho. Então não é você que corre para ele, é ele que está correndo na sua direção. Entende? Pare de pensar no pai de uma maneira torta. Pare de falar do pai de maneira torta. Você não vai ser transformado de glória em glória se você não tiver luz sobre isso, não enxergar isso no seu espírito, para ser transformado. Esse é o nosso pai, esse é o seu pai. Tem um vídeo na internet, mas eu me lembro de ver isso na televisão, pessoalmente mesmo. Nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, se não me engano. Não sei quantos aqui se lembram dessa época. Aconteceu um incidente, está na internet, depois você pode assistir. Uma prova de atletismo, de corrida. Quando estavam para chegar no final da corrida, um dos corredores se machucou. E ele caiu no chão com dor. E ninguém preocupou muito com aquilo, faz parte do esporte, mas de repente, um homem pulou da arquibancada para dentro da arena. E aí, os seguranças vieram para segurar aquele homem, mas ele se desvia de todos, se desvencilha de todos, e ele vai e pega o jovem. Ele pega o jovem, passa o braço dele no seu pescoço, e ele sai carregando o jovem até a linha de chegada. Quando estava chegando na linha de chegada, eles colocaram no placar que aquele homem, não era um homem qualquer, era o pai daquele atleta. E quando os dois, então, chegam na linha de chegada, o estádio já tinha esquecido quem ganhou a corrida. As pessoas não estavam vendo mais a corrida. Elas só queriam ver o pai levando o filho para a linha de chegada. E aí houve uma explosão de aplauso, que dizem que foi a maior que já houve em Jogos Olímpicos. Tudo porque o pai estava levando para o final da linha de chegada. Eu quero dizer para você que é o seu pai que vai te levar para a linha de chegada. Muitos irmãos falam, pastor, essa visão contradiz a visão dos vencedores. Não contradiz não, filho. Sabe por que não contradiz? É que você pensa que o vencedor é aquele que vai chegar na linha de chegada pelo braço, na força dele, porque ele é bom, porque ele merece. Não, o vencedor é aquele que o pai é que vai levar até no fim. Esse é que é o vencedor. É um pai que sustenta. Mas não foi só isso. O texto diz que o pai se compadeceu. Depois diz que o pai correu. E em terceiro lugar diz que o pai o abraçou. Terceira coisa que o pai fez foi abraçar o filho. Você tem que lembrar que o menino estava cuidando de porco, portanto estava cheirando a chiqueiro. Mas o pai não se importou. Quem trabalha com peixe, fede a peixe. Ele mesmo se acostuma e não percebe. Quem trabalha com porcos, fede a porcos. Ele estava fedendo a lavagem.
Mas o pai não se importou. O pai correu e o abraçou. Correu e o abraçou. Nós precisamos do abraço de Deus. Tem um psicólogo, os irmãos sabem, eu fiz psicologia na faculdade. E eu me lembro de estudar um psicólogo, uma matéria chamada Psicologia do Desenvolvimento. Esse psicólogo chama-se René Spitz. Quem é da área sabe o que eu estou dizendo. René Spitz era austríaco, pastor Reinhard. E ele desenvolveu muitas teorias sobre o desenvolvimento da personalidade. E ele viveu ali no final da Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a guerra, havia muitos órfãos na Europa. Muitos órfãos. Milhões e milhões de pessoas morreram na Europa toda. Então tinha muito órfão. Então os governos construíram orfanatos para abrigar essas crianças. Os governos tinham dinheiro para sustentar essas crianças, para dar comida para essas crianças, mas não tinham gente para colocar para trabalhar nos orfanatos. Então René Spitz conta que isso está na internet também, você pode depois colocar na busca lá e você vai ver o filme, ainda é preto e branco, bem antigo, e tem que falar inglês, e ele foi para observar essas crianças, ele era um estudioso, então ele só observava, ele mesmo não interferia, e ele foi para um orfanato que tinha 97 crianças de 3 meses de idade a 3 anos, 97 crianças, e ele conta que começou a observar aquelas crianças desde o primeiro dia. Elas tinham comida, né? Elas tinham todo remédio que precisava, mas não tinha ninguém para acalentar, ninguém para pegar no braço. E ele conta que nos primeiros 3 meses essas crianças choravam desesperadamente, choravam convulsivamente. Não era de fome, porque elas tinham comida. Não é porque estava sujo, porque elas eram limpadas. Ele conta que depois de 5 meses, elas não choravam mais, mas elas ficaram catatônicas, elas ficavam olhando fixamente para um nada. Já viram pessoas assim? Que ficam olhando para nada. E aí invertia, depois de 5 meses, se alguém tentava pegá-las, elas tremiam de medo, e gritavam de medo. Mas sabe o que é mais triste? Depois de 1 ano observando essas crianças, ele disse que 1/3 tinha morrido. 1/3 morreu. Mas não morreu de doença, não morreu de fome, morreu porque não tinha amor, morreu porque não tinha ninguém para abraçar. É uma história triste, eu sei, mas é fato. Estou te dando nomes. É um estudioso que fez isso, que mostrou que essa falta do abraço, essa falta do acalento, produz morte. Você sente o abraço de Deus na sua vida? E aqui eu não quero ser poético nem místico, quero ser bem prático. A Bíblia fala que Deus nos abraça assim. A Bíblia diz, lá em Atos, pega a sua Bíblia por gentileza, lá em Atos capítulo 10, verso 44, aliás, pode projetar. Diz um versículo muito interessante, que no dia em que Pedro estava pregando na casa de Cornélio, enquanto ele estava falando, olha o que diz o texto, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Agora, sabe o que é precioso a respeito de ter tablets e outros equipamentos eletrônicos hoje em dia? É que hoje em dia, quando eu quero saber o significado da palavra no grego, basta eu colocar o meu dedo em cima da palavra e ele me diz o que é no grego. Agora, você sabe qual é a palavra que está ali, traduzida como verbo cair? Essa palavra aqui, né, diz aqui na minha Bíblia online, é epipipto. Epipipto. Essa é a palavra que está ali em caiu. Foi traduzida como caiu. Agora, você sabe qual é a palavra que está lá em Lucas 15, quando diz que o Pai o abraçou? É a mesma. Epipipto. Mas por que num lugar foi traduzido como caiu, no outro lugar como abraçou? Porque os tradutores escolhem aquilo que eles acham que traz mais clareza para o texto. Então, como na cabeça dos tradutores da nossa Bíblia, o Espírito Santo não abraça, ele só cai, ele só vem do céu, então eles traduziram como cair, mas a palavra é a mesma. E por que traduziram lá, o Pai abraçou e não caiu?
Porque eles acharam que era estranho dizer que o pai se compadeceu, correu e caiu em cima do menino. Eles achavam que não ficaria claro. Então eles colocaram abraço onde é gente. E onde é o espírito, eles colocaram o verbo cair. Mas eu vou te dizer que no original é o mesmo. E significa que o pai abraça você pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te envolve, esse é um abraço do céu. Quando você começa a louvar e adorar e você sente o Espírito te envolvendo, é o Pai te abraçando. Quando você está ouvindo essa palavra e o seu coração de alguma maneira torna-se aquecido, é o Espírito que está te abraçando. E quando o Pai te abraça, meu filho, você vai sentir todos esses efeitos acontecendo com você. É no abraço do Pai que o poder do pecado é quebrado. É no abraço do Pai que você é suprido e você é abençoado emocionalmente. É no abraço do Pai que você é curado e restaurado. É no abraço do Pai que você sente segurança, como toda criança. É quando o Espírito te abraça, você sente, eu estou guardado, estou protegido, eu estou abençoado. Mas também é no abraço do Pai que você perde o cheiro de porco e de chiqueiro. E o perfume do Pai passa para você, filho. Porque essa é a verdade do Evangelho. Então não estou falando aqui de algo meramente poético para você, não. Eu estou falando de algo extremamente prático, genuíno e verdadeiro. O Pai está te abraçando hoje. Mas muitos não percebem esse abraço. Muitos ainda não sentiram o toque desse abraço, mas essa é a maneira como Ele faz. Porque você é muito amado. Você é muito amado. Mas o Pai, por último, diz o texto que Ele se compadeceu, correu, abraçou e diz ainda que beijou. Continue lembrando que o menino está fedendo a porco. Mas para o Pai não faz diferença. Para o Pai não faz diferença. Eu me lembro, quando a minha filha mais velha era pequenininha, muitas irmãs e irmãos gostavam de ir na minha casa e sempre dizia, que gracinha, que lindo. Eu me lembro um dia que a minha filha, não sei exatamente porquê, mas ela estava gripada, nariz escorrendo, estava brincando no quintal, toda suja. E por alguma razão chegou uma irmã em casa e ela falou, nossa, que criancinha mais linda. E a minha filha estendeu o braço para ela. Falei, agora eu quero ver. Porque pai, mãe, não importa de pegar menino com pereba, com catarro. Eu cansei de comer banana mordida, chocolate chupado, picolé derretido. Que menino não queria mais. Quantos já fizeram isso também junto comigo? Não estou sozinho. Mas a minha filha estendeu o braço e a irmã disse, que gracinha, olha ela. É muito gracinha, mas fica longe. Não vai ter abraço para você. Você às vezes fica perebado e cheio de catarro do pecado. Outros podem nem achar uma gracinha. Mas o Pai não despreza você. Corre para Ele que Ele vai correr para você, filho. Corre para Ele que Ele vai correr para você. Ele vai pegar você, Ele vai limpar você, mas não vai desprezar você. O Pai beijou. Agora, mais uma vez, eu sei que eu estou sendo chato hoje com esse negócio de palavra no grego, mas como você é pastor e você está acostumado aí com a Bíblia online, né? Olive Tree. Qual palavra que você acha que foi traduzida como beijo aqui? No grego também tem o beijo de cumprimento. Então, como era comum naquela época, os homens também se beijavam quando encontravam. Aquele beijinho, né? Que os paulistas dão três beijinhos. Tem uma palavra no grego para isso. Mas tem uma outra palavra no grego que é cobrir de beijo. É pegar e beijar para valer. Qual palavra você acha que está aqui na Bíblia? É o beijinho do paulista ou o beijinho do pai que agarra e beija para valer? É esse beijo. Quando o pai correu, o abraçou e beijou, o pai cobriu o menino de beijo. Você consegue imaginar o constrangimento daquele garoto, ele querendo falar e o pai não deixa. Espera aí, pai, para de beijar um pouco, deixa eu falar para o senhor. Eu não sou digno de chamar do teu filho e está tascando o beijo do moleque. Pai, espera aí, calma, pai, deixa eu falar para o senhor. Me trata como um dos seus empregados e o pai está tascando o beijo nele. É assim que você tem que imaginar essa parábola. O pai não está muito interessado em ouvir seus argumentos para tentar persuadi-lo a ser pai. Ele não precisa disso. Ele é muito mais pai do que você seria capaz de imaginar algum dia. Que você é amado. Tem um pastor que testemunhou isso, eu vi isso na televisão. Um outro pastor contando, achei muito interessante. Ele dizendo que nos anos 60, ele era adolescente, filho de um pastor.
nos Estados Unidos. Mas ele se tornou rebelde. E resolveu sair de casa e virar hippie. Naquela época tinha hippie. E começou a andar na rua, não tomava banho, passou a usar droga. E ele contando que o pai dele sempre atrás dele. O pai dele sempre procurando, sempre tentando ali levá-lo de volta, mas ele não queria. Ele conta que o pai dele, num certo momento, largou o ministério para ver se conseguia trazê-lo de volta para casa. Mas ele ficou muito rebelde. E ele conta que um dia ele estava num albergue, e deitado junto no meio de outros hippies, né? Dezenas dele deitados num colchonete no chão. E o pai dele ficou sabendo que ele estava ali. Era de noite, quando o pai dele chegou, todo mundo estava deitado. Ele saiu pulando um outro. E quando chegou perto dele, apenas deu um beijo nele. Abaixou, deu um beijo no menino. Mais tarde, o rapaz caiu em si, como filho pródigo, voltou para casa. E depois tornou-se até pastor. E ele então disse para o pai: pai, você sabe o dia que Deus falou comigo? E o pai dele falou: não tem ideia. Ele falou: foi aquele dia que você entrou no albergue, sem falar nada, foi lá e me beijou. Naquele dia eu estava acordado, você achou que eu estava dormindo, mas eu estava acordado. E eu pensei: meu pai me ama muito, ele não desiste de mim. Se meu pai me ama desse jeito, imagina Deus então. Ele disse: naquele dia ele levantou, voltou para sua casa, mudou de roupa, cortou o cabelo, parou com as drogas e tornou-se até pastor como o pai. Um beijo foi capaz de revelar o amor do pai. Um abraço pode fazer isso. Tem um pastor também, eu sempre ouço histórias de pastores, né? Ele contando que a sua filha de 17 anos ficou anoréxica, com bulimia. Ela comia e vomitava. E ela passou a emagrecer, e ela ficou esquelética, aparecia todos os ossos do corpo. E esse pastor contando que ele já tinha orado, ele já tinha chorado, e nada acontecia, e parecia que ele ia morrer, ele estava desesperado, não sabia o que fazer. Um dia ele estava na sua casa, vendo a sua filha, e ele disse que veio uma unção sobre ele. E ele sentiu o impulso de abraçar sua filha, só abraçar. E ele conta que ele abraçou a sua filha, e ela começou a se debater, mas ele não deixou ela sair. E ele ficou abraçado com ela ali por muito tempo, quase 1 hora abraçado com ela, e ela começou a chorar. E ela chorava convulsivamente. Mas ele disse: por incrível que você possa achar, depois daquele abraço, ela sentou e comeu. Nunca mais teve doença alguma. Um abraço pode mudar a história. Talvez você não teve esse abraço na sua casa, e às vezes falar de pai para você é uma coisa angustiante. Talvez você não consegue se relacionar com Deus dessa maneira, porque a sua história foi ruim. Mas hoje o Espírito Santo quer mudar essa história com você. Aquele seu pai natural, ele foi apenas para ensinar você algo. Se ele não conseguiu fazer, o Espírito Santo vai ensinar você agora. Vai mostrar que você é amado. Você é amado. E você nunca vai entender o quanto o Pai ama você, até você saber o quanto o Pai ama Jesus. Quando você entender o quanto o Pai amava Jesus, você vai saber o quanto Ele te ama, porque Ele achou que valia a pena entregar Jesus para ter você de volta para Ele, para ter você na casa, para ter você na presença. O Espírito de Deus é que quer te mostrar isso hoje. Você pode chamar Ele de Pai e se aproximar dEle como Pai. Quantos podem, pelo Espírito da nova aliança, nessa manhã dizer: Paizinho? Fique de pé onde você está. Feche seus olhos onde você está agora. Eu queria que, enquanto os instrumentos